Hoje, então, vamos partir para conversar sobre empatia. O que é empatia? Empatia nada mais é do que entender os sentimentos dos outros. É se colocar no lugar do outro para entender o que ele está sentindo, para que você possa atender melhor as necessidades dele. Certo? Então, é procurar compreender os sentimentos, os desejos, as ideias, as preocupações e as ações das outras pessoas, e não apenas a sua. E, além de tudo, é adotar uma perspectiva deles e não a sua própria. É saber ouvir os outros e se esforçar para entender os seus problemas, as suas dificuldades, as suas emoções, com uma escuta qualificada. A empatia pressupõe que você vai ter uma comunicação afetiva, que nada mais é do que saber identificar como o outro está se sentindo, como o outro aprende do jeito dele, não do seu jeito. Uma outra maneira de apresentar a empatia é a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ele pensaria ou agiria naquelas circunstâncias. Então é um exercício de você sair de si mesmo e entrar no outro. Uma outra definição é identificar um sujeito com o outro. Por exemplo, procurar entender o que o outro quer dizer através das suas especulações, das suas sensações e tentar entendê-las. Portanto, é uma capacidade de se sintonizar com o que os outros precisam e procurar entender da melhor forma possível o comportamento que eles têm, as circunstâncias que os envolvem e por que tomam determinadas decisões. Numa sociedade cada vez mais egoísta, isso é um grande desafio. Mas quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue entender os sentimentos, você consegue perceber quais são os medos e as inseguranças que essa pessoa tem, você consegue, por exemplo, se você trabalha com atendimento a paciente, você consegue trabalhar isso melhor no espaço terapêutico. Se você é um líder, você consegue trabalhar melhor o desenvolvimento do seu liderado. E a empatia, às vezes, quase sempre, exige que a gente tenha uma resposta racional. Quando nós não temos empatia e alguém vem conversar conosco sobre um determinado assunto, se nós colocarmos a nossa emoção à flor da pele, se fecham as janelas para poder ouvir. Portanto, é um exercício racional. Certo? A razão de ser de qualquer projeto, de qualquer organização, passa por entender, por ter empatia com os seus clientes, com os seus consumidores. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre o mapa da empatia, que é uma das ferramentas que nós vamos usar quando quisermos traçar o nosso avatar, quando quisermos definir quem é o nosso público-alvo. Certo? Quero trazer um pouco uma perspectiva filosófica. Existe um ditado que diz: atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. Quando nós somos dóceis nas nossas palavras, quando nós procuramos fazer o esforço de que o outro entenda e se sinta valorizado, nós temos muito mais a ganhar do que se sairmos distribuindo vinagre ou palavras, atitudes azedas. Na filosofia da minha cultura africana, existe uma forma de dizer que você só sente
o que o outro está sentindo quando você coloca o seu pé no sapato do outro. O que é esse ato de colocar o pé no sapato do outro? Normalmente alguém está mancando e a tendência é as pessoas se rirem dessa pessoa. Ou questionarem, por que ele está mancando? Ou por que ela está mancando? E ela pode dizer, tem uma pedrinha dentro do meu sapato, tem uma feridinha na ponta do dedo. Se a gente não parar para colocar o pé dentro do sapato dele, nós nunca vamos sentir essa pedra. E sempre vamos achar que essa pessoa está blefando. Então, essa é uma outra perspectiva filosófica. Você entende a realidade do outro quando você se coloca no lugar dele. Um colaborador, recentemente, uma certa pessoa me perguntou que como é que se constrói, então, a empatia? Bom, a boa notícia é que a empatia pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, assim como várias outras áreas da inteligência emocional. Portanto, quando nós queremos crescer, quando nós temos a disposição de ir um pouco além, nós podemos aprender. Desde que nós acreditemos que estamos numa constante evolução. O problema é que existem pessoas que acham que já aprenderam tudo que tem que aprender. Aqueles que dizem, Gabriela, eu nasci assim, sempre fui assim e sempre vou ser assim. Infelizmente, essas pessoas acabam não conseguindo crescer. A má notícia é que a empatia talvez seja a mais complexa das capacidades de inteligência emocional que uma pessoa possa desenvolver durante a vida. Por isso, talvez nem todos conseguirão um nível tão alto de empatia. Mas sempre nós podemos crescer, sempre podemos evoluir se tivermos esse desejo. E por que é tão difícil? Porque fazer uma viagem para fora de si, na tentativa de enxergar as situações da vida de uma outra pessoa sob o ponto de vista dela e não o seu. E, ao mesmo tempo, é se despir dos seus pontos de vista individuais e colocar, em primeiro lugar, os pontos de vista da outra pessoa. E, de novo, tanto na nossa sociedade, que é egocêntrica, que é narcisista, como pela nossa própria natureza humana, esse é um exercício desafiador. Então, como eu disse, muito provavelmente poucas pessoas acabem desenvolvendo um grau tão elevado de empatia. Mas, se nós quisermos crescer, com boa vontade nós conseguimos chegar lá. Como se forma então a empatia? Primeiro, você tem que conhecer o seu valor e estar disposto a aprendê-la. Se você acha que ela não tem valor, você não vai ter nenhuma motivação para aprender. Então, não vai ter. Existem pessoas que se acham o suprassumo da perfeição, que não têm nada para aprender. Essas pessoas, como veremos lá na frente, infelizmente, nunca chegarão a um alto grau de empatia. Portanto, é um processo que se aprende desde criança. Eu vou usar aqui uma metáfora muito interessante. Quando a criança nasce, ela chora, ela grita, ela se cala, ela dorme, ela faz xixi, ela faz cocô, ela arrota, sem se preocupar com a mãe, sem se preocupar com outra pessoa, com mais ninguém. E à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a ter cada uma dessas atitudes no momento certo, pensando nos outros. Ele vai pensar, se eu estiver no meio da sala de aula e fizer cocô na fralda ou na cueca, eu vou trazer desconforto para as pessoas ao meu redor. Eu vou dar trabalho para minha professora, que vai ter que parar a aula para me levar para me trocar. Então, a criança, à medida que amadurece, vai aprendendo a desenvolver a empatia, que é pensar no outro, entender o outro. Isso é um processo de educação. O problema é que existem algumas pessoas que, mesmo depois de adultos, eles só têm tamanho de adulto, mas continuam sendo emocionalmente crianças. Pessoas imaturas, pessoas sem maturidade emocional, sem inteligência emocional. Eu vou falar mais para frente, num release ou em algum outro vídeo, somente sobre essa questão da imaturidade emocional, e vou citar vários exemplos. Mas um deles são aqueles que são idosos, mas têm comportamento de adolescente. Eu costumo chamá-los de idolescentes.
uma das maneiras de desenvolver a empatia é colocar o olhar e o afeto nas necessidades das outras pessoas. Quando alguém continua pensando como uma criança só em si mesma, nunca vai alcançar esse patamar de empatia. Portanto, para ser empático, precisa ultrapassar as barreiras do egoísmo, do preconceito, do medo, daquilo que é desconhecido e diferente, por isso nós agimos de forma mais reativa. Também vamos falar um pouco sobre essa questão de como as pessoas agem diante de determinadas situações, quando formos falar sobre resiliência, e aí vocês vão entender o que é uma pessoa reativa. Um dos motivos pelos quais ela reage e se fecha é porque não sabe lidar com o desconhecido. Para que uma pessoa, então, consiga exercer a empatia, ela precisa retirar a atenção dos seus próprios problemas e interesses e manter o foco e a atenção nos problemas dos outros. E quem é casado sabe o quanto isso é difícil. Quem é líder sabe o quanto isso é difícil. E quem é liderado por líderes temperamentais também sabe o quanto isso é difícil. Mas uma outra maneira de aprender, de formar a empatia, é pensar na autorrecompensa. Quando você vê alguém passando por uma determinada situação desagradável, triste, sofrendo, vítima de uma determinada situação, e você a acolhe, a ajuda, a apoia, só de você ouvir essa pessoa dar um retorno positivo para você, um feedback positivo para você, ou só de você perceber mudança na vida dessa pessoa, você se sente autorrecompensado, e com essa autorrecompensa você é motivado a exercitar muito mais a empatia. Então, esse é um outro meio de desenvolver a empatia. O outro meio é através do autoconhecimento. Quando você olha para você mesmo, quando você está mais aberto para perceber as suas próprias emoções e fazer leitura dos seus sentimentos, por exemplo, você pode perceber que você não tem empatia. Então você precisa aprender. Só que se você não olha para você, se você não faz um exercício de autoconhecimento, também vamos ter um vídeo específico falando sobre autoconhecimento e vamos falar um pouco mais de algumas ferramentas que ajudam nisso. Então, a empatia ajuda em todos os tipos de relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento afetivo, os relacionamentos de trabalho, e nós vamos ir abordando cada uma das particularidades dessa questão da empatia em cada um desses contextos. Uma outra questão que ajuda, uma outra ferramenta que ajuda muito a nós sermos empáticos é o serviço voluntário. A maioria dos colaboradores que passaram por entrevista pessoal comigo sabem que uma das perguntas que eu faço é: me conte de alguma atividade, de algum serviço voluntário que você já prestou. Porque uma pessoa que aprende a se doar, aprende a oferecer o seu tempo, a sua disponibilidade para ajudar alguém sem esperar receber nada em troca, essa pessoa é madura emocionalmente. Agora, aquele que só pensa em dinheiro, tudo para ele é na ponta do lápis, essa pessoa, esse comportamento, essa atitude se reflete em outros aspectos da vida, do relacionamento, da convivência com essa pessoa, inclusive no trabalho. Uma última ferramenta que é muito útil para desenvolver a empatia é algo chamado rapport. Tem muitos detalhes, tem muitas definições, você depois pode pesquisar sobre isso, ou em outro momento vamos falar sobre isso. É rapport com 2 pés. E um dos elementos do rapport é o espelhamento, que nada mais é do que você descer até ao nível de outra pessoa e entender o que ela está vivendo. Por exemplo, uma criança, dizem que uma das maneiras de você perceber se alguém é empático ou não é que quando vai conversar com a criança, ela se agacha para ficar olho no olho. Uma outra maneira de desenvolver o rapport ou espelhamento é quando você vai passar, alguns colaboradores estão passando comigo nessa fase agora do seu desenvolvimento dentro do projeto.
Nós somos o projeto Abra Sua Mente, eu sou Ezequiel Chissonde, não me apresentei no começo, mas depois eu me apresento no final, ou deve haver uma vinheta no começo que fala quem eu sou. Então, dentro do projeto Abra Sua Mente, nós estamos passando com alguns colaboradores nessa fase que, quando eu emito uma ordem, quando eu dou uma demanda, quando eu passo uma tarefa, a pessoa entende do seu jeito e executa do seu jeito. Então, o que eu faço para evitar que isso aconteça? Eu digo, você entendeu o que eu falei? Só vai dizer, entendi. Tá bom, então se você entendeu, por favor, repita para mim. Essa pessoa vai repetir e aí eu vou detectar se o entendimento dele está correto ou o entendimento dele está errado. Quando não fazemos isso, essa pessoa faz com maior dedicação, só que faz a coisa errada. Aí quando ele vem me entregar o trabalho, ele se sente frustrado porque fez o seu melhor, mas está errado. E eu me sinto frustrado porque ele não fez aquilo que eu passei. Então, uma das maneiras de evitar que isso aconteça é deixar que o outro exponha a maneira como ele entendeu. Uma outra vantagem dessa estratégia de espelhamento é quando alguém está furioso, por exemplo, uma criança, um adolescente, ou até mesmo um colega de trabalho, em vez de você chegar e dar um sermão, ou simplesmente de dizer, calma, você está errado, isso e aquilo, você pode chegar a dizer assim, você tá bravo, né? A pessoa diz, sim, estou bravo. Por que você está bravo? E a pessoa conta por quê. Só de ele ter a possibilidade de expressar essa braveza, essa chateação, ou esse motivo pelo qual ele não está feliz, isso já baixa a adrenalina, baixa a temperatura, baixa tudo de ruim, todos os sentimentos desagradáveis que essa pessoa está experimentando. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é que, quando alguém está bravo, normalmente ele procura responsabilizar as outras pessoas por aquilo que ele está sentindo. Ele pode ter razão, como pode não ter. Às vezes ele levou uma bronca ou aconteceu alguma coisa porque ele está errado mesmo. Só que, instintivamente, sem raciocinar, ele tenta transferir essa responsabilidade para os outros. Quando você pergunta e dá a possibilidade da pessoa responder, a pessoa transfere para si a responsabilidade, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Somos responsáveis pela maneira como nós raciocinamos, elaboramos o pensamento para passar para as outras pessoas. Então as pessoas normalmente, existem algumas exceções, são escravos, entre aspas, das suas palavras. Fazem por onde honrar a sua palavra. Então, o rapport, especificamente o espelhamento, ajuda a desenvolver a empatia nesse sentido. Os dois saem ganhando. Quem foi acolhido acaba se sentindo valorizado e quem acolheu também acaba recebendo aquilo que nós já falamos há pouco sobre a autorrecompensa. Agora, não pense que todas as pessoas sempre vão chegar a um nível bom de empatia. Existem algumas pessoas que são imutáveis. Pessoas que são extremamente egoístas, extremamente inflexíveis, que não querem e nunca vão querer ser empáticos. Nasceram de ovo virado e acham que o ouvido dos outros é sanitário ou qualquer outra coisa onde eles podem jogar tudo que eles quiserem. Normalmente nós chamamos isso, vai ter um vídeo também aqui no canal, se já não tem, você vai encontrar em algum momento, sobre os transtornos de personalidade, que nada mais é como um defeito de fábrica no comportamento dessa pessoa. Aí existem vários tipos, começa desde os mais simples, que é o transtorno que nós chamamos de limítrofe, e vai até o psicopata, que não estão nem aí para os outros. Então essas pessoas, você não tem remédio, não tem terapia, não tem nada que ajude. Aliás, falando em aprendizado, em alguns momentos, algumas pessoas, por mais esforço que façam consigo mesmos, não vão conseguir sozinhos desenvolver a empatia e vão precisar de tratamento psicoterapêutico. Meu consultório oferece alguns desses atendimentos e aqui no site ou no nosso vídeo você vai encontrar alguns endereços de consultórios de psicólogos, de psicoterapeutas, de psiquiatras, de psicanalistas que podem também te ajudar a desenvolver algo que sozinho você não consegue desenvolver.
Por isso é que existem profissionais em todas as áreas. Se você me chamar para montar uma janela, eu não vou conseguir montar. Se você me chamar para arrumar o carro, eu não vou conseguir ser mecânica. Então, do mesmo jeito que existem profissionais para coisas, para objetos, existem também profissionais para cuidarem da saúde das pessoas. Então, não é vergonha nenhuma, nem é demonstração de incapacidade ou de impotência você poder fazer isso. Então, voltando a essas pessoas imutáveis, são aquelas pessoas que vão viver como solteirões, porque ninguém os aguenta, nunca conseguem casar. Alguns deles até casam super tarde, mas nem isso resolve, certo? Então, eles acabam ficando solteirões. Outros acabam tendo múltiplos divórcios. Outros não param em emprego absolutamente nenhum. Nós temos alguns exemplos aqui. Eu não tenho muito o que dizer em relação... Não conheço ainda muito sobre a vida da Gretchen, que passou por múltiplos casamentos. Do Fábio Júnior também não conheço muito o gênio dele, mas uma das pessoas que passou e vive passando por vários casamentos é o Roberto Justus. E você olha para a maneira como ele trata as pessoas, a gente consegue perceber que não deve ser fácil conviver com uma pessoa como aquela. O problema é que as pessoas que têm transtorno de personalidade nunca percebem, sempre acham que o problema é do outro. Se o problema é do outro, por que eu preciso consertar alguma coisa minha? Então, vira um eterno problema sem solução. Normalmente essas pessoas, por não pararem empregos, eles só têm duas saídas. Dependendo do grau, né? Mas assim, na média, são aquelas pessoas que só podem sobreviver no emprego público. Aquele povo que quando você chega vai passar por atendimento com ele está mexendo no celular, nem olhando na sua cara, te responde de qualquer jeito, ele tem estabilidade, está lá para ganhar o dinheirinho dele e não está aí para esquentar a cabeça com ninguém. Então, não estou dizendo que todas as pessoas de serviço público são assim, tá? Estou dizendo que se você tem um filho assim, prepare-o para prestar concurso público, porque é o único lugar onde ele provavelmente vai poder sobreviver. Ou então, se tiver muito dinheiro, for rico, for empresário, aí vai ser dono e vai mandar do jeito que ele quer. Eu vou deixar, provavelmente, embaixo desse vídeo, ou num outro vídeo, um exercício sobre essa questão de empatia, e aí vocês vão depois responder e raciocinar sobre o que acontece nesse vídeo.